Muita gente pensa que tuberculose é coisa do passado. No Viva Saúde de hoje a gente vai entender por que isso não passa de um mito. Não sai daí, nós já estamos no ar. No Viva Saúde de hoje nós vamos conversar sobre tuberculose. A gente vai entender por que é um mito dizer que essa doença é coisa do passado. Antes de apresentar o nosso convidado, eu quero agradecer aqui os nossos apoiadores Unicred e Maria Rocha. Eu quero trazer aqui alguns dados que dizem o seguinte: segundo estimativas da Organização Mundial de Saúde, OMS, 1/3 da população mundial está infectada com o Mycobacterium tuberculosis, causador da tuberculose. Isso totaliza cerca de quase 9 milhões de doentes e mais de 1 milhão de mortes por ano no mundo. É um número muito expressivo, a gente vai entender melhor o que é essa doença e por que a gente tem que ficar atento, porque ela não foi erradicada. Eu quero apresentar então o nosso convidado, que é o Dr. Rogério Sobrosa de Mello, médico infectologista. Seja muito bem-vindo ao Viva Saúde mais uma vez, doutor. Muito obrigado. Então, tuberculose não é coisa do passado, né? Como muita gente pensa. Não, de jeito nenhum. Na verdade, é uma doença cada vez mais presente, porque a gente tem cada vez mais pessoas que têm a imunidade baixa, seja por medicações ou por doenças que baixam a imunidade, e a tuberculose está diretamente ligada com esse grupo de pessoas, né? Ela está ligada, então, à baixa imunidade, doutor? Sim. As pessoas imunossuprimidas são muito mais suscetíveis à tuberculose. Mas existem outros fatores também que acabam levando a pessoa a fazer a tuberculose, como, por exemplo, a desnutrição, o alcoolismo, né, o uso de drogas, né, são também ligados a essa doença. Tem muita gente que associa a tuberculose ao tabagismo, por exemplo. O tabagismo ele até aumenta o risco da pessoa fazer tuberculose, mas não é um fator tão importante. O álcool, a desnutrição e as medicações imunossupressoras são bem mais importantes nesse contexto. Por exemplo, quem tem HIV? Sim, o HIV é uma das doenças onde a gente mais vai ter a presença da tuberculose. Dentre os pacientes com HIV, a tuberculose hoje é a principal causa de morte no Brasil, né? Ah, sim. Então, lógico, né? A pessoa não morre de HIV. Ela morre das doenças oportunistas que acabam acometendo essa paciente, por conta dessa imunidade baixa, esse quadro imunodeficiente. É Exatamente. Isso, né? E dentro dessas doenças oportunistas, a tuberculose é que tem maior mortalidade nos pacientes com HIV. A tuberculose, ela não tem só um tipo. Quais são as suas variações hoje? Então, na verdade, a tuberculose, em termos de agente etiológico, é um só, mas ela tem vários tipos de manifestações. Então, existe a tuberculose pulmonar, né, que é a forma mais comum da tuberculose. A gente tem a tuberculose que ocorre na laringe, né, que é onde tem as cordas vocais, né. Nós temos a tuberculose extrapulmonar, que daí pode ocorrer em gânglios, como, por exemplo, causando aumento dos gânglios linfáticos, né? Nós temos a tuberculose cerebral, então que ocorre então no cérebro, causando uma meningoencefalite, né? Como se fosse uma meningite crônica, né? E nós temos a tuberculose renal, né, que pode daí causar então perda da função renal, sangramentos urinários, quadros de leucócitos na urina, assim, então que dá manifestações então ligadas ao rim, né? Então não acomete só o pulmão, como também muita gente pensava. Não. E especialmente nas pessoas imunodeprimidas existe maior chance de fazer tuberculose fora do pulmão. Ah, sim. O que é a tuberculose? Tem esse vírus, é isso? Isso, é uma micobactéria. Ela é uma bactéria um pouquinho mais evoluída do que uma bactéria normal, assim, não? Ela estaria entre os fungos e as bactérias, mais ou menos. E como que é feito esse contágio? É sempre de pessoa para pessoa? A pessoa tem que ter contato com essa bactéria? Isso. E de que maneira esse contato acontece?
Então, pode acontecer? A pessoa ela sempre vai contrair a tuberculose através do ar. Então, a pessoa que tem a tuberculose na forma pulmonar ou na forma laríngea, né? Ela tossindo, ela vai fazer com que essa bactéria vá para o ar e a outra pessoa respirando esse ar, ela vai levar para o seu pulmão. Então, ela sempre entra pelo pulmão. Mas ela, a partir do pulmão, pode ir para outros órgãos, então pelo sangue, né? Daí causando essas outras formas de tuberculose. Ou ela pode ficar ali no pulmão, né? Causar ou não doença. Então, essas pessoas, por exemplo, que tu falou, 1/3 da população seria infectada pela tuberculose, a maior parte dessas pessoas está na forma que a gente chama de latente, ou seja, ela está ali dentro do pulmão, mas não está causando nenhum tipo de doença nessa pessoa. Então, a pessoa não tem uma tuberculose pulmonar, ela tem uma tuberculose latente. É como se estivesse incubada, entre aspas. Claro que não é incubada, porque período de incubação não significa latência, é um conceito um pouco diferente. Né? Essa pessoa pode ficar a vida inteira sem manifestar essa tuberculose, ou em algum momento, quando baixar muito a imunidade dela, ela pode acabar desenvolvendo a doença, porque ela já tem essa bactéria ali dentro do pulmão dela. Essa pessoa que tem esse estado latente... Isso. E ela transmite mesmo sem manifestar doença, mesmo sem sintomas? Não, essa é uma boa pergunta, né? Essa pessoa ela não transmite, ela só vai transmitir se ela fizer a doença mesmo. Se ela tiver sintomas. Exatamente, porque a bactéria precisa se multiplicar, precisa ter uma quantidade de bactérias para poder fazer a transmissão. Pode ser mais comum do que a gente imagina, ter pessoas circulando aí com essa bactéria? Isso foi uma coisa que a gente percebeu bastante, então, quando teve esse surto da Covid-19, porque daí muitas pessoas fizeram um raio-x e a gente acabou identificando muitas pessoas com tuberculose que não tinham sintomas. Que nem imaginavam que tinham tuberculose, né? Ou que os sintomas eram muito brandos e acabava associando a outras coisas. A pessoa já achava que isso aqui é porque eu tenho bronquite, isso aqui é porque eu fumo, que eu estou tossindo um pouquinho. E, na verdade... A tuberculose, o principal sintoma é mesmo a tosse, né? E a tosse, a pessoa pode ter vários outros motivos para tossir também, né? Sim. E como se tem essa ideia equivocada de que a tuberculose foi erradicada... Acaba não pensando. Ou é coisa do passado. Por que se tem essa falsa ideia de que já não existe mais? Então, o que aconteceu é que, assim, até o início do século XX, nós não tínhamos tratamento para tuberculose. Então, as pessoas morriam de tuberculose, né? Hoje ainda morrem, mas hoje elas morrem porque não fazem o tratamento adequadamente. Então, a partir ali vamos dizer, da década de 50, 60, começou a se ter tratamentos mais efetivos, de 1950, 1960, né, naturalmente, e a gente, a partir daí, começou a ter uma diminuição da mortalidade. Quando a pessoa pegava tuberculose, ela não era mais condenada à morte, vamos dizer assim, ela não ia morrer da tuberculose. Entendi. Ela poderia se tratar e podia se curar. Então, isso... aos poucos foi diminuindo a preocupação tanto das pessoas quanto da saúde pública com a tuberculose. E por causa disso, as campanhas também acabaram sendo menos intensas, menos... Sim, se falou menos disso, né? Exato. Antigamente era obrigatório, por exemplo, entrar numa empresa, tinha que fazer um raio-x de tórax. Né? Para verificar se a pessoa Para verificar se tinha tuberculose, né? Olha, que interessante. Então, assim, é importante a gente falar sobre esse assunto, porque até meados dos anos 60, 70, isso era meio que um decreto de morte, assim, né? A tuberculose. Né? Depois disso, por que as pessoas passaram a falar menos da doença, doutor? Então, eu diria assim que ali na década de 70 houve uma grande campanha assim para conscientização e tratamento das pessoas que tinham tuberculose, mas à medida que foi caindo o número de casos de tuberculose e a tuberculose passou a ser uma doença menos fatal, assim, em termos de você ter tratamentos mais efetivos. Porque né? começou a se ter tratamento também, né? Exato, isso aí já tinha tratamento em saúde pública, então tudo isso acabou levando as pessoas a terem uma menor preocupação. Né? Ao mesmo tempo, o fato de que naquela época não havia tanta gente imunodeprimida, né? Então as pessoas com HIV ainda eram uma quantidade muito pequena de pessoas, ali a partir da década de 80 que a gente começou a ter pessoas com HIV. Os tratamentos imunossupressores para doenças reumatológicas são bem mais recentes, né? Os tratamentos de câncer naquela época, embora fossem imunossupressores, muitas vezes estavam mais baseados em radioterapia, em cirurgia, né? E hoje a gente tem muitas medicações que agem diretamente na imunidade. Então, houve uma grande mudança de lá para cá em termos da forma de transmissão e na forma de ver a prevenção da tuberculose, né? Por isso que as pessoas têm essa impressão de que
como não se fala tanto, ela foi erradicada, mas não foi. É verdade. Não é verdade. Tem uma forma de prevenção que é a vacina, né, doutor? Sim. Que é a BCG, a da marquinha. Aham. Né? Que as mães, os pais, os cuidadores levam o bebezinho para vacinar, no início ali para seguir aquele calendário vacinal, muitas vezes nem se dão conta de que é contra a tuberculose. Exato. E o que acontece? A tuberculose, como ela é uma doença que muitas vezes a pessoa não sabe que tem, né, e podem ter pessoas no convívio da criança que tem tuberculose, se a criança contrair essa tuberculose, na criança a doença é muito mais grave, porque a tuberculose tende a ir pela corrente sanguínea e causar infecção no cérebro, que é uma doença muito mais fatal do que no adulto. Então, o que acontece? Quando você faz a vacina BCG, ela age como se fosse uma primeira infecção pela tuberculose. Ela cria uma defesa contra a tuberculose, como se a criança já tivesse tido tuberculose antes, né? E daí, se ela contrair, ela vai fazer só tuberculose pulmonar, normalmente, como qualquer outra pessoa. Mas ainda há um risco. Sim, ainda é um risco. De desenvolver a doença. Ela não impede que a pessoa se contamine e nem que faça tuberculose pulmonar. Ela vai impedir as formas extrapulmonares, né, que são muito comuns na criança. Sim. Essa forma pulmonar, como é que é o tratamento dela hoje? Como então, é que é essa conduta? Hoje o tratamento é com 4 medicações, né, que são a rifampicina, a isoniazida, a pirazinamida e o etambutol. Essas 4 medicações elas são usadas por 2 meses e depois por 4 meses a pessoa usa 2 medicações, que são a rifampicina e a isoniazida. Ou seja, o tratamento inteiro vai ser de 6 meses. Nos casos de tuberculose na meninge, quer dizer, no sistema nervoso ou no cérebro, né, como o pessoal fala, ela teria um tratamento um pouquinho mais longo, que seria de 9 meses. Mas não é a meningite, né? É a meningite tuberculose, é um outro tipo de meningite, né? Não é a meningite bacteriana. Que é não essa é que aquela a gente... meningite que tem outro tipo de vacina também para prevenir. Exatamente, que daí você tem a vacina alguns tipos, contra agentes bacterianos Sim. de meningite, né? Sim. Essa questão do tratamento ainda tem esses 6 meses. Esse tratamento precisa ser seguido, obviamente, à risca. Sem dúvida. Sob pena de... Então, tem 2 coisas que podem acontecer. A primeira é que a bactéria voltando a replicar, você vai ter que iniciar vai ter que começar tudo de novo o tratamento. E pode voltar, né, mais forte? E o problema que é o desenvolvimento da resistência. Né, da bactéria. Então, a bactéria, aos poucos, vai sendo selecionada micobactérias que sejam resistentes às medicações e você pode chegar a um estado que a gente chama de multiresistência, em que você tem a tuberculose, onde você não tem nenhuma medicação que seja muito efetiva para tratar. Na tuberculose multiresistente, hoje em dia, aqui no Brasil, mesmo com os medicamentos que nós temos disponíveis, a mortalidade é de até 50%. 50%? É uma mortalidade considerável, né? Alta, sim. Né? Tossir com sangue é o principal sintoma da tuberculose? Não. Mais de 90% dos pacientes com tuberculose, eles vão ter tosse. Mas a tosse com sangue é uma exceção. São poucos casos que vão ter tosse com sangue. Assim como os outros sintomas típicos da tuberculose, então, perda de peso, febre vespertina, febre no final da tarde, sudorese à noite, né, que são sintomas bem típicos de tuberculose, eles não são tão frequentes. A tosse é o único sintoma que vai estar presente na grande maioria dos pacientes. Então, a pessoa que tem tosse por mais de 3 semanas, especialmente se for tosse com expectoração, com catarro, né, essa pessoa vai ser suspeita de tuberculose, mesmo que ela não tenha nenhum outro sintoma. E daí o que ela tem que fazer? Ela deve procurar a unidade básica de saúde, né, onde é feito o exame para tuberculose. Hoje nós temos um exame muito sensível, que é o teste rápido molecular, né? Esse teste rápido molecular é feito com uma técnica que chama PCR, né? Ele fica pronto rápido, em menos de 2 dias ele está pronto e ele tem uma sensibilidade muito alta, né? Então ele consegue detectar os casos em quase 100% das vezes. Lembra um pouco, é interessante que esses sintomas, assim, eles remetem um pouco a sintomas de dengue, muitas vezes, né? Tem a sensação, assim, porque a gente, agora, na alta da dengue, a gente pesquisa os sintomas, né? Febre também no início da tarde, né? Tem esses sintomas, assim, meio semelhantes, né? Na dúvida, tem que procurar atendimento, né? Porque vai estar
passível de transmissão também, né? Exatamente. Essa transmissão é muito fácil, assim como acontece com o Covid, por exemplo? A gente não é uma transmissão tão rápida quanto o Covid, de uma maneira geral. Ela precisa que a pessoa esteja num ambiente relativamente mais restrito, tossindo durante algum tempo, para que a bactéria fique em suspensão e que daí a outra pessoa respirando, ela vai pegar essa bactéria. Então é mais frequente ser pega, por exemplo, com pessoas que moram na mesma casa, que convivem diretamente, que convivem em algum ambiente mais fechado com a pessoa. Né? Então você não pega, por exemplo, você vai ali no mercado, tem alguém com tuberculose, você pega a tuberculose. Isso não acontece, né? Porque é um ambiente mais amplo. Sim, sim. De qualquer forma, toda a higiene é bem-vinda, né? Lavagem de mãos e outros cuidados. No caso da tuberculose, ela não consegue ser prevenida dessa forma, e nem mesmo pela máscara normal. Não? Ela é transmitida por uma forma bem mais, vamos dizer assim, bem menor do que as gotículas que transmitem o Covid ou que transmitem a influenza. Essas partículas a gente chama de aerossóis. São parecidos com as partículas que tem num perfume, por exemplo. Se tu jogar um perfume aqui no ar, botar uma máscara, tu vai sentir o perfume do mesmo jeito, Sim. né? Então tu teria que usar uma máscara especial para prevenir a tuberculose, que é aquela máscara PFF2 ou a N95, né? Que a gente chegou a ouvir falar aí durante a Covid dessas máscaras verdade. também, né? De qualquer forma, manter a imunidade em dia ajuda? Ajuda muito. Se alimentar bem, praticar alguma atividade física. Exatamente, evitar a bebida alcoólica, o uso costumeiro da bebida alcoólica, né? Manter um bom estado nutricional, né? Evitar usar medicações que baixem a imunidade, a não ser que seja necessário. Se for necessário usar medicações que baixem mais a imunidade, então esses anticorpos monoclonais que usam para doenças reumatológicas, o metotrexato, a azatioprina, esses quimioterápicos que usam para câncer, o que se faz? A gente faz o exame para saber se a pessoa não tem a tuberculose latente, porque ela pode desenvolver aquela tuberculose quando ela começar com o tratamento. Ou seja, é uma forma também de prevenção, também é uma forma de um de agravamento de prevenção. quadro, né? Isso mesmo. Doutor, é mito ou verdade que a tuberculose acomete mais homens do que mulheres? Sim, ainda comete mais homens do que mulheres, sim. Mas, assim, provavelmente tem alguns fatores ocupacionais ligados a isso. De hábitos de vida. Hábitos de vida, né? Então, a tendência secular, assim, da tuberculose é de que cada vez mais se torne próximo, assim, a quantidade de homens e de mulheres. Se a vacina BCG ela é tão comum, né? Ela é bastante comum, porque logo no início já se vacina o bebezinho, né? Sim. Isso não contribui também para que essa doença vá diminuindo? Assim, é claro, tem a manifestação pulmonar que acaba acontecendo, né? Mas isso também não contribui com essa diminuição de casos? Não. A vacina BCG, ela realmente não tem esse impacto de fazer com que a pessoa não desenvolva a tuberculose. Ela protege mais as crianças. Só impede a fazer as formas graves mesmo. Sim. Certo. Doutor, o que um paciente de tuberculose, nesses 6 meses, não deve fazer? Na verdade, tem uma série de coisas que são recomendáveis para esses pacientes, né? Uma delas seria da pessoa fumar. Então, a gente sabe que o tabaco, ele aumenta a chance de recidiva da tuberculose. A outra questão, o álcool, né? Então, pessoas que têm o hábito de ingerir quantidades maiores de bebida alcoólica, a gente sabe que isso baixa a imunidade e que acaba afetando daí é por conta a evolução disso, porque da baixa a tuberculose. Imunidade. Também isso, mas também as medicações elas têm uma certa toxicidade hepática e que é no fígado, né? Então, se a pessoa beber e tomar medicação, ela pode acabar fazendo efeitos colaterais com mais frequência também, né, em relação à medicação. E a outra coisa, o mais importante de tudo, é que a pessoa não deve deixar de tomar a medicação, porque deixar de tomar a medicação favorece para que a bactéria replique e desenvolva resistência a esses medicamentos. Sim, né? com cuidado que precisa se tomar, né? Exato. Depois que a pessoa teve a tuberculose, ela não desenvolve mais, ela fica imune à doença? Não, pelo contrário, a pessoa que teve tuberculose, ela tem mais chance do que as outras pessoas de fazer tuberculose de novo. Né? Diferente de outras doenças do passado. Exato, tem outras doenças que são imunizantes, né, que a pessoa desenvolve anticorpos e tal. Não é o caso da tuberculose. A tuberculose, a pessoa tem um problema imune que acaba fazendo com que ela desenvolva aquela doença e isso favorece para que ela no futuro desenvolva de novo a doença por reinfecção, pegando de novo a doença mesmo. Quem teve Covid tem alguma relação entra em algum grupo de risco de tuberculose?
A pessoa que tem sequelas pulmonares de outras doenças, se pegar a tuberculose e desenvolver a doença, naturalmente pode acabar tendo um quadro mais grave do que a pessoa que não tem nada no pulmão, né? Seria como por exemplo, uma pessoa que tem asma e faz uma tuberculose também vai tender a fazer uma doença mais grave. Pode estar mais sensível ela já tem vamos dizer assim, hoje o órgão que é o pulmão já está meio debilitado, daí faz mais uma doença em cima, acaba às vezes tendo um desfecho desfavorável. Falando ainda de grupo de risco, tem outros perfis que estão nesse grupo? A gente falou de homens, né? Pelos hábitos de vida, falamos aqui de algumas doenças relacionadas. Sim, tem as pessoas que estão em presídios também, né? Porque elas têm mais risco de estar contraindo. Os profissionais de saúde, porque trabalham com pessoas que estão doentes, às vezes estão com tuberculose e não sabem, né? Que estão investigando, né? Existem outras exposições que são ocupacionais, com pessoas que trabalham com grande quantidade de público, né? Então também podem ter um risco maior. E, naturalmente, pessoas que têm o HIV, pessoas que são imunodeprimidas por medicações, pessoas com câncer, né? Então, que são daí fatores de risco para desenvolvimento da doença e não para contrair, né? Mas faixa etária indiferente. As faixas etárias mais comuns de desenvolver a tuberculose são os adultos jovens e adultos, né? Então não é uma doença que é de idosos ou de crianças, é mais de adultos jovens e adultos. Adultos jovens a gente está falando aí de quê? De 30 anos? 18 até uns 30 anos. Já começa nos 18. Uhum. Sim. E falando de região, assim, a nossa região aqui, ela apresenta vários casos de tuberculose? Dentro de Santa Catarina, assim, o litoral de Santa Catarina é onde mais tem a tuberculose, mas Santa Catarina não é um estado particularmente acometido pela tuberculose, né? Então ele é, vamos dizer assim, a nossa incidência aqui de Santa Catarina é por volta de 30 casos para cada 100 mil habitantes, que é uma incidência relativamente baixa, assim, no Brasil é uns 35, assim, né? Mas daí tem outras regiões do Brasil que têm incidências maiores, como a região sudeste, por exemplo, né? Mas aí está relacionado a quê? Relacionado, talvez, à densidade demográfica, à questão de às vezes, em algumas áreas, questão de pobreza, mas que as pessoas vivem muito agrupadas, né? Questão de desnutrição, né? Tem várias questões que estão ligadas ao alcoolismo. A desnutrição também? Sim. A baixa imunidade, né? Doutor, falando de histórico da tuberculose no Brasil, a gente tem uma data aí temática que é março, né? Passou o mês de março, até nos acendeu essa oportunidade de falarmos sobre a doença, porque tem essa data de conscientização contra a doença, né? Se tem a data, é importante falarmos a respeito, né? Sim, com certeza. Como é que é esse histórico da tuberculose no Brasil? Então, a tuberculose ela é uma doença que já existe desde que os portugueses chegaram no Brasil, não é uma doença que foi... Eles trouxeram, né? Sim, exatamente. Ela não tinha aqui no Brasil entre os nativos daqui, né? Mas ela foi trazida, então, pelos portugueses, né? E, naturalmente, naquela época era uma doença que não tinha tratamento, nada assim. Então, foi responsável por vários óbitos aqui no Brasil, né? Uma doença que não tinha esse contato com ela, assim como várias outras doenças que também foram trazidas da Europa, né? Em termos de história, aqui a tuberculose, ela é uma doença que acabou sendo bastante importante no início do século XX, ali, então causou grandes, vamos dizer assim, uma grande quantidade de óbitos naquele período, e que depois voltou a se agravar. Então, depois da descoberta das medicações, ela deu uma arrefecida e depois voltou a se agravar com o advento da infecção pelo HIV, né, que surgiu na década de 80. Então, a partir dali, o aumento no número de casos de pacientes com AIDS acabou recrudescendo. Foi uma doença reemergente a partir dessa época. O doutor estava falando até, a gente estava comentando aqui, que tinha até meio que um protocolo dentro das empresas. O trabalhador que ingressava naquele quadro, naquela equipe, né, de colaboradores, tinha que fazer um raio-x? Isso. Inicialmente não era um raio-x, a gente chamava de abreografia. Né? Então, o que era a abreografia? Uma coisa que eles inventaram, que a tuberculose, normalmente ela ocorria nos ápices do pulmão. E o raio-x, ele era um exame caro naquele tempo, né? Então, você imagina na década de 70, um raio-x, ele era o preço de uma tomografia hoje, mais ou menos, né? Então, era um exame bem caro. Então, o que eles inventaram? Em vez de fazer um raio-x, eles só faziam um raio-x só da parte de cima do pulmão, assim, que eles chamavam de abreografia, que era só para verificar se a pessoa tinha tuberculose. Que
Interessante, né? E aí, era uma época assim que tinha muitos casos ou isso Era uma época que tinha bastante casos. Isso era para assegurar assim que não iria transmitir para outras pessoas? As duas coisas. Já era de praxe, né? assim. Era vamos dizer assim, que havia uma política de tentar tratar os casos de tuberculose para evitar a transmissão, né? E era uma época que tinha muito caso, né? Então a gente tem desde lá assim tido, vamos assim, incidências menores de tuberculose, né? Teve um aumento depois com a questão do HIV, mas ainda assim não chegou no nível que era aquela época. A gente estava falando de pessoas que podem ficar anos sem apresentar a doença, assintomáticas, né? Sem a manifestação da doença, mas tem essa bactéria, né? Essa bactéria no organismo, e a gente está falando aqui de alguns sintomas, né? O principal sintoma não é o sangue, tossir com sangue, né? Sim. Mas o que precisa ser observado? Então, febre, a gente falou de febre. Então, são todos sintomas que podem ocorrer. A pessoa pode ter tosse com sangue, pode ter febre, pode ter sudorese noturna. Toda tosse com sangue é tuberculose? Não necessariamente. Pode ter perda de peso, né? Isso aí são sintomas que existem, mas o sintoma que a gente mais tem que observar é a tosse por um tempo prolongado. Então, tosse por mais de 3 semanas. Aquela tosse que não passa durante 3 semanas. Durante 3 semanas. Até a partir de 3 semanas, tu tem que passar a suspeitar que pode ser tuberculose, independente de ter outros sintomas associados. O que diferencia a tuberculose de uma pneumonia, por exemplo? A pneumonia é uma doença mais aguda, né? Então a pessoa vai ter um quadro de tosse mais intenso e de um início mais recente, ou seja, se a pessoa começou com tosse ali há uma semana, com febre alta, dor no peito, outras coisas assim, é mais provável que seja uma pneumonia. Agora, se essa tosse durar 3 semanas, já não é uma pneumonia, é alguma outra coisa. E crianças, mesmo que a gente tenha falado aqui da vacina, mas eu imagino que as mães que estão pensando, né, em proteger seus filhos que estão em idade escolar, enfim, tem esse risco? O risco na criança, em termos de contrair na escola, é bem pequeno, né, porque a incidência de tuberculose entre as crianças é pequena. Normalmente, os casos que a gente pega de tuberculose em criança contraem dos pais mesmo. Ah, é? Uhum. O risco maior está em casa. O risco maior está em casa. Porque eu imagino assim, a gente tem criança, né? E agora também está passando por uma fase de troca de estação, enfim, de temperatura. Aí muitos casos de problemas respiratórios, exatamente, que não tem nada a ver com tuberculose, mas quem está nos assistindo, nos ouvindo, pode pensar nisso, né? Já fica. Verdade. Não, em criança é bem menos frequente assim a tuberculose. Claro que existe a tuberculose em criança também, né? Mas na criança é bem menos frequente, né? E normalmente está ligado a um adulto que está com tuberculose que mora junto. A gente está caminhando aí para o final dessa conversa. Tem possibilidade de pensar em erradicar essa doença? Se pensa nisso? Ou hoje a situação de controle dessa doença já está tão estabelecida que nem há essa preocupação com a erradicação da doença? Então, hoje não existe uma preocupação. Hoje os objetivos da Organização Mundial da Saúde não estão na erradicação da tuberculose, e sim no controle, em você reduzir o número de casos para diminuir a transmissão, né? Como você falou, como tem muita gente com doença latente, e é uma doença com período de latência muito longo, né? Que a pessoa pode demorar muitos anos para vir a manifestar os sintomas, né? Mesmo que você erradicasse todas as pessoas que estão com tuberculose doença agora, ainda vai ter aquelas pessoas com tuberculose latente que vão desenvolver de novo no futuro. Ou seja, daria muito trabalho para pensar nisso, quase impossível, né? É uma coisa de muito longo prazo, né? Sim. Então você tem que diminuir o número de pessoas com tuberculose latente para que depois, vamos dizer, daqui a 100 anos, 200 anos, você possa... Sim. O que a gente pode falar para o público, para quem está nos ouvindo, nos assistindo, em termos de consciência, de cuidado, de prevenção, doutor? O que a gente pode orientar? Então, a única fonte de transmissão da tuberculose são as pessoas que têm tuberculose laríngea ou pulmonar. E essas pessoas, o sintoma delas é tosse. Então, é tosse por tempo prolongado. Então, se você tem ou conhece alguém que tenha tosse por mais de 3 semanas, é importante essa pessoa procurar a unidade de saúde e verificar o que está causando essa tosse.
né? Porque pode ser a tuberculose, pode ser outras coisas graves também, né? Pode ser um câncer de pulmão, pode ser outras coisas assim. Então, essa pessoa tem que procurar a unidade básica de saúde, tem que fazer os exames para investigar a causa dessa tosse, né? E dentro disso, se você detectar que alguém no seu meio está com tuberculose, essa pessoa fazendo o tratamento vai evitar de transmitir para outras pessoas. Se você mora com alguém que tem tuberculose, você também deve fazer os exames para verificar se você está com a tuberculose na forma latente ou na forma de doença, ou se você não tem tuberculose, né? Dá para fazer esses exames. Dá para fazer esses exames, e deve fazer esses exames, né, para você poder evitar de mais tarde estar desenvolvendo essa doença também. No caso de identificar que tem essa forma latente, o que se faz? Então, se for uma pessoa de alto risco para desenvolver a tuberculose doença, já se trata. Daí o tratamento é mais simples que o tratamento normal da tuberculose. Sim. Né? Se for uma pessoa de baixo risco, então uma pessoa imunocompetente, adulta, né? Ela não é uma pessoa que vai ter um risco grande de fazer tuberculose, então ela vai só observar, né? Se começar com sintomas, aí vai fazer os exames para ver se é a tuberculose que está causando esses sintomas. Lembrando que nem sempre é tosse com sangue. Tem gente que pensa, eu estou tossindo há 3 semanas, 4, Isso. mais de um mês, mas não é tuberculose. Não, e muitas vezes é fumante. Então, mas o fato de ser fumante... E aí está com aquela tosse de estimação já, né? Que tosse. O fato de ser fumante não descarta a tuberculose. Pelo contrário, o cigarro até é um fator de risco. É um agravante, né? Um fator de risco. Exatamente. Então, não se acostumar com aquele problema, né? Procurar ajuda médica, procurar um atendimento. Esse tratamento é disponível também na rede pública? Né? Disponível na rede pública, gratuitamente, né? O tratamento, tanto um como o outro? O tratamento, os exames, tudo disponível na tudo rede disponível. pública. Então, pode procurar também o atendimento na rede pública que vai estar disponível para... Com certeza. Tá bom. Doutor, falamos de vários aspectos aí da tuberculose, as variações, todas as formas de prevenção. Tem algo que a gente não tenha falado que a gente precisa destacar ainda? Então, a tuberculose assim, é uma doença ainda bem presente no nosso meio, né? Muitas pessoas já estão contaminadas e vão ainda desenvolver por muitos anos a tuberculose. A gente não vai se livrar dela tão cedo, então é importante que as pessoas realmente conheçam esses sintomas principais e que saibam que o lugar de tratamento hoje da tuberculose é principalmente na unidade básica de saúde, onde já tem os exames disponíveis, as medicações disponíveis, né? E as pessoas já são treinadas para fazer esse tipo de tratamento. Informação já começa aí, né? Na informação, né? No alerta. Doutor, quero te agradecer pela tua presença aqui, sempre bem-vindo, que a gente possa, né, contar com a tua presença aqui mais vezes para falar de tantos assuntos que hoje a tua especialidade é bem requisitada também, né? Sem dúvida. Infectologista, a gente sabe que vive um tempo quando assim... está passando uma doença, está aparecendo outra. Né? As variações, né? Não tem rotina. Doutor, muito obrigada pela tua presença aqui, tá? Eu sempre bem-vindo. Obrigado. A gente também agradece a sua audiência. Fica aqui a informação e multiplica essa informação para quem você conhece nas suas redes, para que mais e mais pessoas possam ter essa consciência e buscar a prevenção, viver com mais qualidade de vida. A gente agradece os nossos apoiadores, fica por aqui e até a próxima edição do Viva Saúde.